Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo do Plecker. Muito obrigado a todo mundo que está conectando aqui hoje. Um bom dia para todo mundo. Para quem está assistindo a gravação, boa tarde, boa noite. E vamos lá, vamos falar sobre gestão de tarefas com a Board View do Plecker. Vou comentar um pouco sobre essa ferramenta, né, de planejamento, uma forma de você visualizar seus projetos. Tem muita gente aqui que já conhece, já usa, então eu vou comentar um pouco das atualizações que teve nos últimos meses, nas últimas semanas, bastante coisa nova disponível para Board View. E para quem não conhece, né, às vezes você usa uma outra ferramenta do Plecker, você usa espelhamento, você usa o Gantt, mas a Board View também é uma excelente forma de você visualizar e customizar os seus relatórios. Então, espero que gostem do conteúdo. Fiquem à vontade para mandar perguntas aí a qualquer momento. Vai ser um prazer não só apresentar aqui para vocês uma demonstração hoje, mas também esclarecer tudo que eu puder de perguntas. Tá legal? Muito bem. Mais gente conectando aqui. Se tiver alguma dificuldade de me escutar, me avisem que a gente já resolve. E vamos para o conteúdo. Bom, a primeira coisa é qual que é o nosso objetivo aqui no Plecker, né? É proporcionar ferramentas para ajudar você a ganhar tempo, evitar erros e completar trabalho. Então, são essas 3 coisas. Então a gente acredita que quando você tem uma ferramenta que te ajuda a desempenhar bem as suas atividades gerenciais, você para de perder tempo com, eh coisas que são entediantes, né, coisas de ficar muitas horas para montar um relatório. Com isso, você tem mais tempo para o que realmente importa, que é realizar o seu trabalho, para realizar suas análises, e também evitar erros, né. Então tem várias ferramentas de automação que vocês vão ver aqui. Bom, acredito que todos vocês conhecem ou muitos de vocês usam também diariamente aqui o Trello. É uma ferramenta, né, que ficou muito conhecida por essa tela de Kanban, onde você tem os cartões, você tem as listas, não é. O Plecker é uma ferramenta que integra com o Trello, então você pode usar as 2 ao mesmo tempo. E não é o foco hoje, né, acredito que muitos de vocês já sabem como que funciona, você tem as listas. Nesse caso eu tenho to do, doing, done, a fazer, fazendo, feito. Eu tenho um fluxo onde as tarefas vão do a fazer para o fazendo, para o feito. É a forma como eu configurei esse quadro, mas acredito que cada um de vocês tem o seu próprio método, né, às vezes a gente trabalha com quadros onde cada cartão é um cliente, ou cada cartão é uma ordem de serviço, né, então depende muito de cada caso, mas a estrutura é parecida para todo mundo que usa o Trello principalmente, né, então essa estrutura de quadro, de board. Então, a única coisa que eu queria frisar aqui é que o Trello já te permite colocar vários elementos aqui dentro dos cartões, então datas, membros, quem que é o membro que vai realizar essa tarefa, itens de checklist, se você quiser colocar ainda mais detalhes, né, um segundo nível de detalhamento sobre esse cartão. Então eu tenho o cartão A, e dentro do cartão A eu tenho o item A.1, A.2, A.3. Então, aí vai de cada caso. A minha única sugestão aqui seria você acrescentar todos os atributos que forem importantes para você desempenhar o seu trabalho, né. Então, aqui no Plecker, a nossa equipe, né, tem o costume de colocar sempre as datas das tarefas, e também com isso uma duração. Então tem tarefas que levam uma semana, tem tarefas que levam um dia, tem tarefas que levam meia hora. Então, para nós, no nosso método, no nosso planejamento, é importante a gente colocar isso. Se você gosta de usar, por exemplo, etiquetas, né, etiqueta verde, etiqueta, laranja, também é bom você utilizar isso, se isso for uma coisa que te ajuda a se organizar, tá. Então isso seria na parte de planejamento, na parte de colocar todas as informações necessárias, e não mais que o necessário, né, também não é porque tem todos esses campos aqui, tem
etiqueta, tem attachments, o anexos, né. Então não é porque tem que você vai usar tudo, você vai usar o que for mais importante no seu caso. E aí a gente chega no Plecker, tá. Então eu imagino que a grande maioria dos que estão aqui hoje são usuários do Trello, porque é uma ferramenta que tem milhões de usuários no mundo inteiro, e o Plecker oferece um power up, então o power up é uma forma de você acrescentar mais funcionalidades, que seria aqui o Plecker. Existem vários power-ups que o Plecker oferece. Tem o Projects by Plecker, que é o que se trata exatamente aqui das views, das formas de visualizar. E a partir do momento que você tem o Plecker instalado, você tem esse botão Board, né? A minha tela não está muito grande, então não dá para ler, mas seria esse ícone aqui, Board, que apareceu agora que eu instalei aqui o Power Up. E ele abre uma tela que é muito parecida com a tela do Trello. Então a gente tem aqui também as mesmas colunas, os mesmos cartões, só que ele tem algumas funcionalidades a mais que eu vou mostrar para vocês, tá. Então, eh, imagino que muitos de vocês usam dessa forma. Uma dica, tá, a primeira dica aqui da nossa demonstração de hoje, quando você abre o Plecker dentro do Trello, por meio do Power Up, você vai ver que a tela ela fica dividida, então uma parte fica para o Plecker, que seria só essa parte pequena aqui no centro da tela, e o resto a gente está dividindo aqui com o Trello, né. Então você não tem uma visão muito grande. Minha sugestão, se você ainda não faz isso, né, sempre que você for visualizar o Plecker, em vez de abrir pelo trello.com, seria você acessar plecker.com, entrar com o seu login e senha ou então com a sua conta do Trello, e lá você vai ver automaticamente todos os quadros onde você está, onde você é um membro do Trello e esses quadros que foram importados para o Plecker. Então, nesse caso, eu estou usando o quadro Project 1. Se eu acessar plecker.com, também tem aqui Project 1. Eu vou abrir aqui Project 1 e agora sim eu tenho a tela inteira para usar, ok? Então, essa é a visão, a board view do Plecker. Muito parecida com o Trello, mas a gente tem algumas funcionalidades a mais, tá? Eu já vou direto para a primeira funcionalidade, que é a que faz muita gente usar o Plecker, tá? Que é você usar grupos de quadros na mesma tela. Então, em vez de você ver um quadro de cada vez, tá? Então, no Trello, você vê um quadro de cada vez. Esse é o projeto 1. Se eu quiser ver o projeto 2, eu vou ter que voltar para a página inicial do Trello, abrir o projeto 2, ou então abrir numa outra janela do meu navegador. E principalmente se você trabalha com vários quadros ao mesmo tempo, é interessante você abrir vários quadros na mesma tela. Então aqui, por exemplo, nós temos a barra de escopo aqui em cima, onde tem Project 1. Eu posso clicar nessa barra de escopo e selecionar para ver o Project 1, Project 2, Project 3, Project 4, se tiver. Então todos eles eu posso visualizar aqui na mesma tela, todos estão selecionados. Vou clicar em View Scope. E agora sim, eu estou vendo na primeira parte da tela Project 1, Project 2, Project 3, tá. É uma ferramenta bem interessante, você pode não só visualizar na mesma tela, assim, separado por quadros, como você pode juntar todos dentro da mesma tela. Então, por exemplo, tem aqui 2 botões, Split e Combined. Se eu clicar em Combined, ele vai juntar tudo como se fosse um quadro. Então, são 4 quadros do Trello diferentes, mas que eu temporariamente mesclei dentro da mesma visualização. Então eu tenho aqui os 13 cartões que eu tenho para fazer nesses 4 quadros, os 4 cartões que eu estou fazendo e os 10 cartões que estão concluídos, independente de qual quadro eles estejam. E aí fica a seu critério, split ou combined, tá? Essa dica é especialmente interessante porque a gente tem muita gente que usa a função de espelhamento do Plecker, né? Então, se você usa o espelhamento para
chegar a um quadro mestre, ou seja, você tem um quadro individual, muitas vezes é um quadro pessoal, né, é o seu quadro com as suas tarefas, e você tem o quadro mestre, que é o quadro onde tem todas as tarefas de toda a equipe, então saiba que você pode fazer das 2 formas, você pode usar o espelhamento para você tem um quadro do Trello que é o quadro pessoal, você tem outro quadro do Trello que é o quadro mestre, você poderia espelhar um cartão para o quadro mestre, para que ele fique nos 2 lugares ao mesmo tempo, ou então você pode, em vez de fazer o espelhamento, você pode, usar o Plecker.com, abrir aqui o escopo e visualizar os 4 na mesma tela, tá. Então fica a seu critério qual que é a melhor solução para vocês. Todos os clientes do Plecker têm acesso a essas 2 funcionalidades, então veja o que funciona melhor para você. Essa é a primeira coisa, pessoal. Agora eu vou entrar um pouco nos detalhes do que você consegue fazer aqui na Board View do Plecker, que você muitas vezes não conseguiria fazer na do Trello, tá. Então a primeira coisa é essa questão dos grupos de quadros, visualizar vários quadros ao mesmo tempo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que as listas, elas podem ter cores. Então aqui o to do é verde, doing é azul claro, done é azul escuro. Para você editar aqui as listas, você pode clicar nesses 3 pontos do lado de cada lista. Vai ter algumas opções, né, arquivar listas, arquivar todos os cartões dentro da lista, para que a lista fique vazia. E aí a gente tem aqui então a List Color. List Color você vai poder selecionar então qual que é a cor que você quer para sua lista. Além disso, nós temos o Tooltip Content. O Tooltip Content é quando você passa o mouse em cima do título da lista, o que aparece. Então, to do, doing, done. Então, por exemplo, né, doing, fazendo, já é meio autoexplicativo, mas existem casos onde a gente coloca uma lista, né, por exemplo, aprovação da fase B. Então, a aprovação da fase B, muitas vezes é confusa para as pessoas, o que significa aprovação da fase B. Você coloca uma descrição aqui dentro do Tooltip Content, escreve o que significa, a que se refere essa lista, e todo mundo que passar o mouse em cima vai visualizar e vai saber o que significa e vai entender o critério dos cartões estarem dentro daquela lista, tá. Outra coisa muito interessante é a gente usar aqui o Card Status. Então, cada lista no Plecker, ela pode ser manual, o status você pode definir manualmente, ou você pode definir com que todos os cartões que cheguem nessa lista automaticamente tenham status. Status, aberto, status, iniciado, status completado. Então aqui na lista done, por exemplo, eu defini o status completed, ou seja, todas as vezes que um cartão entrar nessa lista, eu não preciso, modificar o status, ele automaticamente vai entrar como completado, tá. Então eu tenho um cartão aqui novo, vou colocar isso aqui como nova tarefa. Essa nova tarefa, a data dela é hoje, né, terça-feira, 1º de agosto, ok. Então, à medida que eu movi para doing, automaticamente o status já está como iniciado. Inclusive fica gravado na tarefa quando que ela foi iniciada. E eu movi para done, automaticamente ela já marcou como concluído. Então acontece muito da gente mover para a lista concluído e esquecer de marcar como concluído, e aí na hora de visualizar o relatório pode aparecer errado, pode ver, você vai visualizar no seu relatório menos tarefas concluídas do que realmente foram concluídas, então isso não vai acontecer mais. Entra naquela de evitar erros que eu comentei com vocês, certo? Então essas são algumas funções aqui de listas. Outra coisa é no nível de cartões, né, então você pode adicionar novos cartões em cada lista, assim como você faria no Trello. Você pode adicionar baseado em um template, então pode ser simplesmente um cartão novo ou um template. Eu não tenho templates configurados nesse quadro, mas se tivesse já apareceria aqui, tá. E os checklists, né, então eu comentei aqui que esse cartão A tem o A.1, A.2, A.3.
eu também poderia visualizar aqui esses, checklists, tá. E se você clicar do lado dos checklists, tem algumas opções, né, eh, deletar a checklist, converter num child card, né, seria eu eu fazer com que esse cartão A.1 seja ao mesmo tempo que ele é um item de checklist, ele é um cartão, tá. Nem ia comentar isso hoje, mas já que tá fluindo bem, né, eu vou converter isso aqui num cartão child card. Então, a partir de agora, eu tenho A.1, ao mesmo tempo ele é um item de checklist, posso marcar ele como concluído e, eh, e ele já automaticamente eu marquei como concluído, ele já moveu aqui para A.1 na lista done, certo? Então, é assim que funciona. Bom, eu vejo que tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta, quer comentar alguma coisa. Tem um botão de chat aqui do lado, tá, pessoal? Então vocês podem colocar sua pergunta ali no chat. Eu vou visualizar a sua pergunta. Ou então, se você quiser compartilhar sua tela também, né, é possível também, a ferramenta funciona. Mas me manda aí no chat o que que vocês estão achando até agora e se tem alguma pergunta, tá? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui com mais algumas dicas aqui na Board View. Bom, além disso, então, a gente tem as questões de filtro, tá? Então, se esse for um quadro de equipe, eh, esse cartão, por exemplo, quem vai fazer é o Sam. Eu vou ter uma reunião com o Sam, eu quero saber exatamente tudo que ele está fazendo nesse projeto. Você poderia, sim, pode me dizer como mudar o status para complete para mudar automaticamente? Claro, Norma. Bom, então, ao lado dos 3 botões vai ter várias opções, né, eu comentei sobre a cor, comentei sobre a descrição, e uma delas é o card status. Então, se você tiver card status como open, started, completed, vai mudar automaticamente, tá? Só mexer aqui no card status. Se o card status não estiver aparecendo na sua lista, pode ser por causa das configurações do quadro, tá? Então aqui no Project 1, por exemplo, eu teria que mudar as configurações desse quadro para usar esse, os nomes são em inglês, então eu tenho que pensar aqui, mas aqui, se não estiver aparecendo, né, eu vou clicar em Project 1, Board Settings, aí seria aqui em Progress Tracking. Veja que eu estou configurado Progress Tracking por lista. Se fosse por by hand, manual, talvez não aparecesse essa opção para mim. Então, a primeira coisa é você se assegurar que está configurado por lista, tá? Então essa parte do board settings eu até ia comentar depois, mas ela é útil para várias coisas, para você criar regras, para você e uma delas é para você definir aqui o status por lista, tá? Maravilha, obrigado pela pergunta. Gente, sempre que tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui no chat, vai ser um prazer responder e é bom que o webinar fica, personalizado aí para o que vocês quiserem saber mais. Se não, eu vou comentar aqui o que as pessoas costumam perguntar mais, tá? Então vamos lá. Filtros. Quero saber os cartões, que estão atribuídos ao Sam. Eu vou clicar aqui em filtro. Inclusive foi totalmente remodelado aqui essa área de filtro, né, talvez alguns de vocês conheceram a interface anterior, mas aqui em atributos para mostrar, eu vou selecionar exatamente o Sam. Tá aqui ele. Poderia digitar também para não ter que procurar, né, Sam. Aqui, filtrei. Tô vendo somente os cartões atribuídos ao Sam. Muito bem. Posso remover esse filtro, e aí eu vejo os cartões de todo mundo, tá. Outra forma, pessoal, de visualizar os cartões para cada membro seria, bom, uma delas seria que do lado do filtro tem o me ou team, eu ou equipe. É uma forma muito rápida de você visualizar os cartões que estão atribuídos a você. Então aqui eu tenho 3 cartões que estão com a minha foto aqui,
e outros cartões que não são, que estão atribuídos a outra pessoa. Se eu clicar Me, vai, colocar um filtro onde, só vai mostrar os cartões meus, Team vai mostrar todos os cartões de todo mundo. Então, é uma forma de filtro também. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito interessante, é você mudar o layout, tá? E isso é uma coisa que não tem no Trello. O layout padrão é o default, são as mesmas listas do Trello, To Do, Doing, Done, layout padrão. Se você colocar por grouped, você pode alterar a forma como o status é definido. Então aqui eu tenho agrupado por membro. Aqui, Group by Member, eu posso ver cada coluna é o que cada pessoa vai fazer. O meu colega Rinder não tem nenhuma tarefa atribuída, eu também não. A Sarah tem 3 tarefas, né? Eu poderia atribuir, eu posso relocar uma tarefa minha para outra pessoa. Então, por exemplo, nova tarefa, né? Você está vendo aqui que tem uma lista com 3 tarefas que não tem ninguém atribuído, não tem ninguém fazendo essa tarefa. Eu posso puxar para mim, né? Ou então, se eu não estou com disponibilidade para fazer essa tarefa, eu posso simplesmente arrastar ela para outro membro. E o membro da tarefa automaticamente mudou, tanto no Plecker quanto no Trello. No Trello também apareceu aqui. Então, uma forma também de você visualizar aqui por membro, por etiqueta, né? Se você usa muito etiquetas no seu trabalho, então é interessante também. Então é muito legal você criar essas formas, né, poderia ser de todos os quadros também, tá. Então aqui eu juntei todos os quadros por etiqueta. E se essa for uma visualização interessante para você, você pode clicar em Save Changes aqui, para que a próxima vez que você acesse o quadro, ela volte, tá. Se eu não salvar, eu vou sair aqui do Plecker, vou voltar, e ele vai voltar para a visualização padrão de portfólio, onde eu tenho todos os cartões. Outras opções aqui, a gente tem a Planner, onde cada lista é um quarter, né, é um trimestre. Você movendo uma tarefa, automaticamente ela vai ser reprogramada para o quarto trimestre aqui, vai para dezembro, ou para o primeiro trimestre do ano que vem, vai para março. É claro que você pode configurar, né, você pode, em vez de usar trimestre, você pode usar por semana, por exemplo. O que eu tenho que fazer essa semana, o que eu tenho que fazer semana que vem. Então o Planner é bem interessante. Nós temos também o Swim Lane. O Swim Lane, pessoal, ele te dá 2 dimensões para você trabalhar. Uma dimensão é essa dimensão vertical, então cada quadro eu poderia colocar, por exemplo, por, membro, tá. Então, o primeiro quadro aqui, então, Layout Swim Lane, Split by Member, ou seja, cada quadro é um membro. O primeiro quadro são as tarefas que não tem nenhum membro. A segunda são as minhas tarefas. O terceiro são as tarefas do Sam. E a segunda é o agrupamento de tarefas. Então, poderia colocar, por exemplo, por status, né? Então, eu quero ver as minhas tarefas nesse quadro e eu quero ver por status. Então, eu tenho essas 3 tarefas que estão iniciadas, eu posso mover para iniciado, pausado, bloqueado. Então, uma forma também bem simples aí da gente trabalhar com tarefas. Então essas são as possibilidades de você mudar a estrutura. Então qual que é a ideia aqui, pessoal? É você encontrar qual que é a melhor forma para você, né? Você gostaria de ver por status, você gostaria de ver por etiqueta, você gostaria de ver por membro. Encontra a forma ideal para você trabalhar. Salva. Você pode inclusive, aqui tem várias abas, né? Tem a aba Board, tem a aba Planner, tem a aba Gantt, tem a aba Track. Você pode criar várias abas, né? Então eu tenho a aba padrão do Board, eu posso criar aqui no Add View, Board,
eu posso renomear isso aqui para membros por status. Eu tenho uma segunda aba, onde eu vou usar o layout, o combinado. O layout vai ser swim lane, que é esse que eu mostrei para vocês agora. Os quadros vão ser, cada quadro é um membro, o grupo é status, e eu deixo isso salvo. Então, quando eu quiser ver membros por status, eu vou acessar essa aba, da mesma forma que eu mostrei para vocês. E quando eu quiser ver a visualização padrão, onde cada quadro é um projeto e cada lista são as mesmas listas do Trello, aí eu uso essa outra aba. Então a grande dica é você criar abas, pode ser várias abas, não tem limite, onde cada aba é como se fosse uma lente, né, é como se você tivesse várias lentes diferentes. Eu estou vendo pela lente dos membros, eu estou vendo pela lente dos status, eu estou vendo pelas lentes das etiquetas. Então, é isso. É legal você despender um certo tempo para criar essa aba, mas à medida que você criou ela, vai te ajudar demais no seu trabalho. Você, com um clique, você vai mudar a lente e vai entender as coisas por outro ângulo. Vai te ajudar muito a tomar decisões aí no seu trabalho e a entender o que está acontecendo nos seus projetos. Qualquer dúvida em relação a isso, podem mandar aqui no chat. Eu tenho mais algumas dicas rápidas aqui hoje. A outra é a questão da visibilidade, tá? Então, vocês podem ver aqui na Board View que, dependendo da quantidade de informação que você atribui nos cartões, ele vai ficar bastante detalhado, às vezes até um pouco poluído, tá? Então aqui eu estou vendo. Repara aqui nesse cartão A. O que que a gente tem nesse cartão A? A gente tem a etiqueta verde, a gente tem o título a gente tem a data de início, a gente tem a data de término, a gente tem o status, a gente tem o 4D, que é a duração, a gente tem 1/4, que é o checklist, a gente tem o S do SAM, que é o membro. Então, quanta informação, né, pessoal? Às vezes a gente fica meio perdido com essa quantidade de informação. A minha dica, tá? Se tem coisas que não são úteis para você visualizar nesse momento, vamos simplificar. Vamos clicar aqui em Visibility. Então, por exemplo, é importante para mim saber o título do cartão e quem vai fazer. As datas, elas são importantes para o cronograma, mas eu não estou pensando em cronograma agora, eu estou pensando em status. Eu quero saber se ela está feita ou não está feita. Então, as datas aqui não me interessa nesse momento saber. Eu poderia vir aqui em Visibility e poderia esconder, por exemplo, duration, não preciso saber duração, não preciso saber as datas, membros, né, você pode ocultar ou não. Então, é uma forma de você veja como já deu uma limpada aqui, né. Isso te ajuda ao quadro não ficar tão grande, não ficar com tanta informação. Então essa é mais uma dica também, visibility. Outra questão é o fundo do quadro, né, eu escolhi esse fundo azul aqui, eu gosto, eu acho que é uma cor que me ajuda a trabalhar. Você pode mudar também aqui no Board Settings. Nesse caso eu estou com um grupo de quadro, então eu iria no Board Group Settings, e eu poderia escolher aqui Background Color, né, ou eu poderia estar trabalhando com um quadro só. Vamos aqui para um quadro só. Aí seria, você clicaria no Project 1, Board Settings, Overview, e você tem o Board Background. Board Background é o fundo do quadro, você pode fazer upload de uma imagem que você queira, ou então você pode usar uma cor. Então a cor pode ser qualquer cor dessas aqui. Você quer usar uma cor mais, uma cor diferente. Você pode incluir card covers, né, então são, por exemplo, aqui eu quero usar a cor amarela aqui para esse cartão, então eu vou selecionar, deixa eu fazer mais devagar aqui, né, clica aqui no cartão A, aqui em cima na direita tem o Cover Settings, eu posso selecionar uma cor, esse cartão aqui eu quero que apareça como amarelo. Então ele já aparece aqui bem grande como amarelo. Isso aqui
ele se aplica no Trello também, tá, então tá sincronizado com o Trello. É um recurso que você pode usar também, pode acrescentar arquivos, né, arquivos de imagem, também funcionaria. E que mais? Bom, como vocês viram, então tem várias coisas, várias possibilidades, né. Sugiro vocês despender um tempo aqui para se familiarizar melhor com as ferramentas do Trello. E algumas dicas finais que eu tenho para vocês é: planeje suas tarefas com os atributos mais importantes, então veja o que é mais importante para você visualizar naquele momento, acrescentar para os cartões. Encontre o melhor modo de visualização para cada contexto, então se é por membro, se é por status, cada um tem uma preferência. E por fim, mantenha os quadros sempre atualizados, para que quando você entrar no quadro do Plecker, as informações estão ali todas, atualizadas e confiáveis para você poder compartilhar com a sua equipe. Beleza? Então, gente, sobre Board View é isso. A gente planeja fazer mais webinars. O próximo muito provavelmente vai ser sobre o Gantt. Sei que tem muita gente aqui que usa esse Gantt, que é o cronograma de barras. O próximo muito provavelmente vai ser sobre isso. Também temos aqui o Track, que é os relatórios. Você clicando em Track vai ver automaticamente algumas estatísticas, alguns indicadores sobre seus projetos. Então, fiquem de olho aí na sua caixa de e-mails, para os e-mails do Plecker, para a gente te convidar. E se vocês também entrarem no crowdcast.io/plecker, que é a tela dos webinars aqui, vocês vão poder visualizar os webinars que a gente já fez, né. Eu acho que é /plecker, acho que mudou. Então, por exemplo, né, a gente está tendo esse webinar agora sobre gestão de tarefas, a gente teve um recentemente sobre, espelhamento de cartões, Mirror, está lá disponível também, se você quiser assistir, sobre gestão ágil. Então, se você não assistiu os webinars anteriores, dá uma olhada lá também e fica ligado aí para saber dos próximos webinars, tá bom? Caso você não saiba, a gente tem esse botão de ajuda aqui embaixo, então se você quiser conversar com a gente, é só usar o botão de ajuda, mandar uma mensagem, a gente costuma responder dentro de algumas horas. E gostaria muito de saber o que vocês acharam desse treinamento. Manda lá pra gente se você tiver qualquer feedback, qualquer sugestão para os próximos. Espero que tenha sido útil, pessoal, e a gente se vê na próxima. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo aí que se conectou hoje. E a gente vai se falando. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Jorge. Obrigado, Norma, André, Guida, Xavier, Fernando. Valeu, gente. Bom dia para vocês.